Muito boa noite. É na cidade do mundo com mais livrarias por metro quadrado que está hoje o ensaio geral em Buenos Aires, a capital argentina. Decorre até 13 de maio a Feira do Livro, que este ano tem como convidada a cidade de Lisboa. Aqui está uma embaixada de escritores, músicos, ilustradores e realizadores de cinema para dar a conhecer o melhor que a cultura portuguesa produziu nos últimos tempos. O pavilhão de Lisboa na feira tem sido palco de diversos encontros e conversas. Os argentinos têm revelado curiosidade com os livros em português. Esgotaram rapidamente o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa, mas também mostram curiosidade com obras como as de Lídia Jorge, uma das escritoras que temos como convidada nesta edição do Ensaio Geral, juntamente com o escritor Pedro Mexia e Diogo Moura, o vereador da Cultura da Câmara de Lisboa. Quero começar por agradecer à autarquia o convite ao Ensaio Geral nesta celebração dos 15 anos do programa para estar aqui em Buenos Aires. Diogo Moura, quero começar por lhe perguntar, Lisboa está na moda e esta feira confirma isso mesmo. O que representa para a cidade estar aqui como convidada de honra desta feira? Primeiro, boa noite e dar os parabéns em primeiro lugar ao Ensaio Geral por este aniversário. Dizer para Lisboa é realmente uma honra estar presente enquanto cidade convidada da Feira do Livro de Buenos Aires. Estamos a falar da quinta maior feira do mundo, da terceira maior da América Latina, e é uma oportunidade não só de apresentarmos aquilo que é a nossa estratégia para a cultura, mas também aquilo que é a cultura da cidade de Lisboa e que nesta representação traz não só Lisboa, como traz também o país. Depois acho que fizemos algo que me parece inédito. Na comitiva que trazemos de autores, trazemos uma comitiva muito eclética. Trazemos autores, como falamos também de Lídia Jorge, consagrados, mas trazemos também novos talentos que queremos dar a conhecer ao mundo e em particular à América Latina. E depois entre as várias áreas da literatura, do ensaio, do romance, do infantil-juvenil, juntámos também, parece-me também algo inédito, as áreas da ilustração e da banda desenhada. E portanto parece-me que é uma representação bastante diversificada e que também enriquece esta nossa presença. E esta presença tem sido um êxito, não só por aquilo que a Maria João dizia no início. Há uma procura muito grande e acima da média de livros em português do que propriamente em castelhano, e isso acho que é um bom sinal também daquilo que é a presença desta feira aqui em Buenos Aires. Lídia Jorge, tem andado numa roda viva desde que lançou Misericórdia, venceu também o Prémio Médicis Étrangère. Os seus livros mostram-nos a vida portuguesa, as suas feridas também do passado, mas também o presente, o que vivemos com a pandemia, por exemplo. Lídia, Portugal traz para mostrar aos argentinos a sua voz literária. O que é que traz a escritora para os argentinos? Um escritor que se apresenta, fala daquilo que escreve, mas ao mesmo tempo fala daquilo que é a sua geração, do seu país. Portanto, há sempre uma espécie de recado que se traz, não é? Cada escritor acaba por escrever uma espécie de panfleto no bom sentido, que envia para longe, não é? E, portanto, aquilo que eu vou procurar fazer, nos sítios onde me chamarem, será falar um pouco daquilo que eu sou como cronista de um tempo de que eu tenho sido testemunha e, de certa forma, como escritora, uma voz, entre muitas outras, falar também dos meus colegas, falar de nós como geração, falar também dos mais jovens e dizer que há aqui um intercâmbio a fazer. A literatura e a arte argentinas são poderosíssimas. Quando fala do número de livrarias que há nesta cidade, isso é uma espécie de síntese daquilo que é a cultura, a vivacidade absolutamente extraordinárias que são os grandes nomes da literatura argentina. A porta grande é de facto Borges, mas depois há imensos, quer homens, quer mulheres, escritores, e eu acho que é esse intercâmbio, que é esse encontro que é bom, porque para mim as feiras de livros são sobretudo lugares onde se narra a história local, que acaba por ser sempre uma história universal, e é essa troca que eu acho que é importantíssima. Aqui em Buenos Aires o Pedro Mexia irá falar de Agostina Bessa Luís. Curiosamente os argentinos despertaram para esta escritora portuguesa. Está a ser traduzida cá. Que livros é que os argentinos também já podem descobrir de Agostina? Tem havido agora, de facto, um interesse e uma série de traduções. A primeira coisa em que pensei quando me convidaram e me falaram justamente dos argentinos estarem a descobrir a Agostina, a primeira coisa que me ocorreu é que espero que a seguir os portugueses descubram a Agostina. Não no sentido que, evidentemente, toda a gente sabe quem é a Agostina em Portugal, mas talvez, como nenhum outro escritor português, há um hiato muito grande entre a sua celebridade enquanto figura e o conhecimento ativo dos seus livros. É uma das autoras em que eu claramente noto que toda a gente que lê livros
sabe quem é Agostina, já leu qualquer coisa em alguns casos, mas até porque é uma obra difícil e extensíssima, não há muitas pessoas com uma familiaridade, e eu próprio, que conheço relativamente bem, não sei que porcentagem da obra da Agostina é que li, mas tem a vantagem de que é uma leitura para a vida inteira. Mas de facto é isso, é tentar que aquilo que ainda não é um dado adquirido em Portugal, apesar de todos os prémios que ela teve e tudo mais, se torne uma descoberta, porque a Agostina é por natureza uma descoberta, mas há umas descobertas que são mais fulgurantes que as outras. Portanto, há esse fator de deslumbramento que é bom para os leitores da nossa própria língua, mas é igualmente bom para os leitores de outras línguas para que ela seja traduzida. Lídia Jorge, a Argentina deu ao mundo, como disse, escritores como Borges, foi de resto diretor desta Biblioteca Nacional onde nos encontramos a fazer esta conversa, mas também Júlio Cortázar, e no seu caso em particular tem ligações familiares também à Argentina, Lídia. Tem aqui, para além das ligações literárias como leitora, também ligações familiares. O meu pai, desde 1962, que veio nesta cidade, veio neste país, é aqui que tenho a única irmã e os meus únicos sobrinhos. Portanto, há uma relação muito intensa familiar. Aliás, o meu pai, em 65, eu tinha acabado de entrar para a Faculdade de Letras. O meu pai enviou-me como prenda o livro do José Hernández, La Segunda Vuelta de Martín Fierro, um livro com uma capa vaquera, que ainda hoje tenho guardado, não é? E depois, passado alguns anos, acho que foi em 85, enviou-me a obra completa de Borges, o que significa que o meu pai sabia aquilo de que seria importante na minha vida. São livros que ele me enviava aqui a partir da Argentina. E depois, mais tarde, a minha irmã chamou-me a atenção para César Aira. Para mim é um escritor magnífico, portanto tive uma ligação com Luísa Valenzuela e com outros escritores, e é muito curioso perceber como na Europa, quando se fala de edição e se fala de concursos literários universais e assim, os argentinos mais jovens, é de facto extraordinário como são ativos, são vivos, têm uma grande capacidade de interpretar aquilo que é a mudança do mundo neste momento. Penso, são argentinos, mas é como se estivessem no seio da Europa, entendem, são viajantes. Aliás, por alguma coisa, os argentinos dizem que vieram do mar, não é? Isso eu acho que é muito interessante perceber no confronto com Lisboa. Lisboa enviou pessoas para o mar. A Argentina diz, nós, os argentinos, viemos do mar, não é? Depois é muito interessante também percebermos o fado é alguma coisa que parece oposta àquilo que é o tango, não é? O Carlos Saura teve esse gosto de mostrar como são diferentes, não é? E eu acho que são duas culturas que se olham nos olhos à distância, mas que se entendem, e fico muito feliz. Eu não sabia deste interesse pela Agostina Bessa Luís, é muito interessante porque é apostar em Portugal naquilo que não é o semelhante a todos, mas naquilo que é o diferente. É importante, é muito importante que as culturas hoje, que tendem por uma globalização que significa o empobrecimento do imaginário, como se fosse criar uma literatura portátil. Pelo contrário, as culturas mais profundas são aquelas que apostam naquilo que é diferente. É muito curioso isto que a Lídia fala sobre Lisboa. No fundo, Lisboa é uma cidade virada para o Rio. Buenos Aires parece um pouco menos virada para o Rio da Plata, mais voltada para dentro. Lisboa é muitas das vezes, Pedro Mexia, personagem da literatura portuguesa, não é só cenário, acaba por ser uma personagem. Nesse sentido, o que é que a cidade pode trazer aqui à Argentina e a Buenos Aires? Penso que é aquela ideia das cidades, não apenas cidades literárias, mas cidades de literatura, não é? Dublin, Trieste, etc. Cidades que, por terem sido cenário de livros célebres e lugar onde viveram escritores, ganharam uma aura entre o público leitor que imediatamente lhes associa certos nomes, ou seja, de facto, Pessoa e Lisboa para um estrangeiro, e não só, mas para um estrangeiro, vêm juntos. Essa dimensão de que há uma mitologia das cidades que está na literatura, que não é necessariamente, que é o contrário da mitologia, digamos, nacionalista, chauvinista, etc., uma mitologia universalista, se é que isto faz sentido. É muito forte. Temos um caso, aliás, fantástico,
que é o livro que o António Tabucchi escreveu em português e que é, no fundo, uma deambulação por Lisboa. E, portanto, como é que alguém que decidiu estudar português por causa da tabacaria do Pessoa, se casou com uma portuguesa, veio viver para Portugal, se naturalizou português. Há um poder de atração da literatura que é, num certo sentido, maior do que o país. É como se a literatura portuguesa fosse maior que Portugal, em alguns momentos. Lídia Jorge, acabamos em Portugal de celebrar 50 anos da Revolução de 25 de Abril. A importância da memória dos acontecimentos está, de resto, no seu livro Os Memoráveis. Como olha para esta celebração, no atual contexto português? A importância da passagem do testemunho daquilo que foi o nosso passado é uma espécie de resistência para não haver um regresso a esse mesmo passado. Nos anos 90 quase ninguém queria celebrar o 25 de Abril. Havia uma espécie de desejo de modernização do país que excluía aquilo que tinha sido uma utopia, que parecia uma utopia que estava gasta, não é? Agora, à medida que o tempo tem passado e, sobretudo, ao entrar-se neste novo século e à medida que o mundo se foi alterando e que há uma espécie de aceno de que as coisas possam, em vez de voltar a ser utopias, mas que sejam retropias, que sejam, portanto, em vez de revoluções, aquilo que as pessoas não querem, porque sabem que uma revolução, como um dos personagens dos Memoráveis diz, é sempre uma grande alegria que anuncia também uma grande tristeza, não é? Porque as revoluções são momentos de paixão absoluta e de ruptura com alguma coisa que envolvem sempre, digamos, sofrimento, desajustes, perseguições, injustiças, esquecimentos, tudo isso, não é? Mas a verdade é que, neste momento, eu acho que a celebração absolutamente excepcional que está a acontecer e o interesse que os estrangeiros têm pela Revolução, que é absolutamente extraordinário. Testemunhei em vários países, porque tive a oportunidade nas últimas semanas de, por acaso, ter andado por alguns sítios, a curiosidade, o fascínio que existe por uma revolução que foi única, como o Yves Léonard disse, que é um historiador francês que estuda bastante o que se passou em Portugal. Ele diz, e eu acho que ele tem razão, aconteceu alguma coisa pela primeira vez que nunca tinha acontecido, que foi uma revolução sem infusão de sangue e outros elementos. Agora, o que acontece neste momento, e foi assim que eu interpreto, é que a revolução dos escravos para Portugal neste momento é uma espécie de vontade, de manifestação absoluta de vontade de que não volte para trás aquilo que foi conquistado no domínio da liberdade. Eu acho que é isso que se está a dizer e que, de certa forma, os estrangeiros, os jornalistas estrangeiros que têm visitado Portugal nos últimos dias, acho que interpretam como uma espécie de exorcismo que os portugueses estão a fazer em relação a uma ameaça que é global e que é, de facto, uma ameaça de totalitarismo, de revanchismo, do pior que as sociedades têm. Aquilo que faz, ouvindo essas pessoas dizer o mal existe, não é? E a gente não quer assumir isso. O mal existe nas sociedades e a arte está sempre a dizer, cuidado, porque isto pode voltar, esta é a nossa natureza. Eu acho que é isso que explica, digamos, a explosão extraordinária de pessoas, praticamente de todos os quadrantes políticos em Portugal, que aceitam e que reveem esse momento como um momento absolutamente libertador e que não se quer jamais que regresse a um dia, uma hora antes. Estas palavras, Pedro Mexia, fazem eco em quem já viveu, nasceu em democracia? Sim, aliás, isso viu-se na dimensão que teve este ano a desfile. Há uma questão histórica e há uma questão do presente e estão evidentemente interligadas, mas são de natureza diferente. Uma delas tem a ver com a maneira como entramos num certo clima inevitável, de certa maneira, de guerras historiográficas. É muito diferente falar da Revolução para as pessoas que a viveram ou para quem ainda há a liberdade e a democracia como adquiridas, como é o meu caso. E se instala ou instaura uma diferença de percepção que não é de menorização, mas que é de o facto de não se ter vivido em ditadura, em censura, etc., faz com que se aceite esse legado como uma coisa totalmente natural, quando uma revolução é tudo menos natural. Mas há, evidentemente, também essa preocupação do que se está a passar em vários sítios, e eu gostava de acrescentar o seguinte, sem ser pouco diplomático com os nossos anfitriões: ter uma maior taxa de livrarias por metro quadrado também não põe os povos ao abrigo de
escolhas problemáticas. Portanto, ou seja, essa ideia de que os povos cultos, aliás, o século XX já nos devia ter alertado quanto a isso, a ideia de que os povos cultos estão protegidos ou estão imunes, está longe de ser verdadeira. Acho que está a acontecer qualquer coisa na Europa, que é em parte aproveitamento e oportunismo, que é em parte amnésia, que, enfim, há várias razões que confluem. Eu lembro-me que tinha muitos livros sobre, sei lá, os nacionalismos e os fascismos, e todos eles acabavam com um capítulo a dizer: em Portugal e em Espanha não há nada a dizer porque não existem. Claro que existiram, então em Espanha sempre existiram, mas não, e portanto esse capítulo foi virado. Neste momento estamos numa fase seguinte. Embora eu seja um pouco reticente no uso de uma nomenclatura situada, como a palavra fascismo, acho que não é muito útil. Mas não é por uma coisa ter um nome diferente que deixa de ser assustador e que nos deve, digamos, unir na vigilância e na militância ativa. Eu tenho visto com alguma preocupação pessoas que eu achava imunes a esse vírus terem sucumbido a eles nos últimos tempos, mas enfim, é a situação que temos e temos que combatê-lo, neste caso democraticamente e na intervenção pública, e todos nós, na medida da nossa participação, intervenção pública, cívica, política, conforme os casos, ter isso muito presente, e acho que isso está muito presente, em Portugal está muito presente. No Ensaio Geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, que nos fala da exposição que a Fundação Carlos Gulbenkian traz a Buenos Aires e que está aqui na Biblioteca Nacional, onde nos encontramos hoje. A Biblioteca Nacional da Argentina, que evoca Jorge Luís Borges, seu diretor de 1955 a 1973, acolhe uma exposição singular de livros de artista e de edição independente da coleção da Biblioteca de Arte da Fundação Carlos Gulbenkian. A histórica Biblioteca de Buenos Aires, que adotou o nome do seu fundador, Mariano Moreno, ocupa um magnífico exemplar da arquitetura brutalista da capital argentina. A mostra da Gulbenkian é uma explosão de criatividade. Tem curadoria de Ana Barata e é composta por uma seleção de 40 títulos de livros de diferentes tipologias, formatos e materiais. Aqui estão Alice Geirinhas, Ana Atterley, A.M. Melo e Castro, José Escada, Julião Sarmento, Lourdes Castro, Pedro Calapés, René Bertolo, entre muitos outros. A coleção de livros de artista e edição independente começou em 1990 e é hoje a maior e mais relevante coleção deste tipo em Portugal, contando já com 5.000 títulos que refletem a criação artística nacional a partir da década de 1960. De facto, os livros de artista ocupam um espaço muito importante na criação contemporânea e permitem abordagens plásticas experimentais com formas diversas de leitura e fruição multidimensionais e até interativas. Trata-se de uma experiência surpreendente e muito rica que será explicada por Ana Barata na palestra intitulada Quando a Arte e o Livro se Ilimitam, notas para uma definição de livro de artista, na qual se abrem horizontes sobre a importância desta forma de expressão artística contemporânea. Também Sónia Casquiço falará sobre a preservação de livros de artista, paradoxos, desafios e oportunidades, que nos permitirá ouvir a experiência de uma conservadora restauradora da coleção sobre como lidar com este acervo. A Biblioteca de Arte da Gulbenkian permite, no fundo, apresentar os vários paradoxos e oportunidades com que os profissionais da conservação se confrontam, tendo em vista a preservação de obras invulgares, frágeis e instáveis, mas de uma riqueza extraordinária na ligação entre a arte e a palavra, ou entre diversas formas de expressão artística em diálogo vivo. É um verdadeiro deslumbramento que podemos usufruir na casa de Jorge Luís Borges, onde a sua memória
está bem viva. Cidade Inspiração é o mote que Lisboa trouxe a Buenos Aires. Diogo Moura, pergunto o que é que querem, no fundo, deixar com esta feira? Bem, primeiro deixar o convite e o apetite para as pessoas conhecerem Lisboa. Lisboa não só através também das palavras e das letras que nos são deixadas pelos nossos autores. Nós entendemos Lisboa como uma cidade de inspiração, não só para os autores, mas também para as nossas comunidades de leitores que vamos criando ao longo do tempo e através dos vários programas que temos alavancado. Mas a presença de Lisboa em Buenos Aires não se esgota nesta presença da feira. Ela terá a sua repercussão. Iremos lançar no final da feira uma linha específica de edição e tradução para autores portugueses em argentino. Houve também um trabalho muito importante nos primeiros 2 dias, nas jornadas profissionais, em que foi feito o contacto com vários editores e a promoção dos nossos autores portugueses. Estamos também a trabalhar com a Câmara de Buenos Aires para criar residências literárias entre Lisboa e Buenos Aires e, portanto, estamos a criar vários elos de ligação entre as duas cidades, naquilo que também as une, naquilo que também as diferencia, mas acho que o mais importante é que a presença de Lisboa não se esgota apenas nesta feira, fica um maior conhecimento daquilo que é a literatura portuguesa e dos nossos autores. Pessoa e Saramago são incontestáveis, incontornáveis na Argentina, mas depois também fica aqui, digamos, a semente de outros autores portugueses, que me parece que é algo extremamente importante para promover o nosso país e nada melhor do que a cultura, que tem este poder transformador. Olhemos um pouco para a Argentina. Lídia Jorge, estamos numa época de cancelamentos culturais, de causas. A atual situação política e social da Argentina é bastante complexa. Há muita contestação na rua, há também sem-abrigo, há um empobrecimento da população. De que forma é que olha para esta degradação daquilo que é o valor da democracia? Olhar para a América Latina, porque o que está a acontecer aqui na Argentina aconteceu e continua a ter resultado, continua a ter, enfim, os seus prolongamentos no Brasil e noutros sítios. É alguma coisa que a Europa deve olhar com cuidado, porque nós que temos uma vida, temos vidas políticas, situações que nos parecem mais equilibradas, de repente pode voltar tudo para trás. De facto, aquilo que parece acontecer é que o sistema que nós designamos de forma global e um pouco caricaturalmente, mas chamamos por neocapitalismo, não está a funcionar. Quer dizer, se o século XX teve 2 grandes utopias que falharam, porque o comunismo foi uma utopia que falhou, o fascismo foi também, no seu tempo, uma utopia e falhou. Depois apareceu uma outra utopia, que foi, de facto, a utopia das democracias liberais. E a Europa sentou-se sobre essas democracias liberais com um grande otimismo, mas foi por dentro destas democracias que, digamos, as coisas amoleceram, as coisas apodreceram por dentro. E hoje não há uma utopia, nem económica ou financeira, nem uma utopia idealista que mova as pessoas. E nós estamos perante esse momento. Estamos perante um hiato, não é? Aquele hiato de que falava a Yourcenar, que depois, quando escreveu o livro sobre o Adriano, ela dizia, houve um momento em que tinham morrido, os deuses antigos tinham morrido, iria aparecer um outro, mas houve um intervalo, não é? E a nós dá-me a sensação de que estamos perante o intervalo, não é? E, portanto, aquilo que está aqui a acontecer é, de uma forma grave e de uma forma muito visível, aquilo que a Europa pode estar também à beira de viver. Pedro Mexia. O que eu sinto é que nós tínhamos há uns anos uma ideia mais otimista sobre a América Latina. Tivemos há uns anos no Brasil um presidente como o Fernando Henrique e, de facto, as coisas foram descambando um pouco por todo o lado, quer nas viragens à direita, quer em algumas à esquerda. Enfim, a Nicarágua e a Venezuela não são certamente também regimes recomendáveis, mas no caso dos regimes democráticos é bastante pior porque é voluntário. E eu senti isso, aconteceu o facto de eu estar no Brasil no dia em que o Bolsonaro foi eleito. Falei com algumas pessoas que eu achava muito distantes dessa escolha e várias disseram coisas do género: nós votaríamos em qualquer pessoa para mudar o que está. E no fundo o que eu me fui apercebendo é que na Argentina foi muito parecido com isso. O que significa que temos tido na última década, uma série de líderes que pareciam, enfim, começando por Trump, não é? Que há umas décadas nos pareciam uma espécie de
de cartoon, particularmente a traço grosso, não é? Se isto um dia correr muito mal, teremos estes líderes. E correu. E, portanto, isso deve fazer-nos pensar. Ainda não sabemos o que vai acontecer nos Estados Unidos e até aí temos um assento de permeio, mas não sabemos o que vai acontecer nas eleições presidenciais francesas, que eu acho que essas vão ser o acontecimento mais importante da Europa nos próximos anos, porque é muito diferente para nós europeus, seja qual for o líder que tenha o Brasil ou a Argentina, seja o que for, ou o presidente francês. Não é? E porque se acontecer o que já se teme que aconteça na França, aí entramos numa nova fase da história europeia, e é uma fase muito problemática porque se juntam várias questões, nomeadamente as questões antigas que levam as pessoas a usar, às vezes precipitadamente, a palavra fascismo, e uma questão nova que é a questão das migrações e do Islão. É um caldo de problemas absolutamente explosivo e que não se imagina onde pode levar a Europa. Agradeço as vossas reflexões, agradeço a Lídia Jorge, Pedro Mexia e Diogo Moura terem estado no Ensaio Geral, o programa que leva há 15 anos a cultura até si. Uma boa noite e um bom fim de semana a partir daqui de Buenos Aires.